uma comparação sobre questões de expectativas versus realidades. Muita gente gosta de ler fanfics, gosta de ler spin-offs, gosta de ler continuações. Quando um livro é muito bom, de modo geral, a gente fica na expectativa de o que poderia ter acontecido depois. Estão felizes para sempre, ou às vezes nem são felizes. Mas é preciso diminuir as expectativas. O mesmo conselho que eu dou quando alguém vai reler um livro muito querido. Você não vai encontrar o mesmo amigo. Ele estará diferente, você estará diferente, serão outras circunstâncias. Então, essa compassividade, esse desejo de estar com o outro, mas com uma gentileza maior, ele também precisa ser considerado quando a gente lê um livro com a temática de uma obra que nós amamos, mas que foi escrita por outra pessoa. A partir do advento da internet, as fanfics começaram a se tornar mais e mais comuns. Os spin-offs começaram a crescer e mesmo a possibilidade de dar continuidade a determinadas obras. Um exemplo, eu acho que é da década de 90, uma série que foi feita em continuidade à saga de E o Vento Levou. E o Vento Levou é um livro escrito por Margaret Mitchell no começo do século XX, retrata a guerra civil nos Estados Unidos, que é uma coisa que os brasileiros, de modo geral, conhecem muito pouco. E a Scarlett O'Hara, o Rhett Butler, eles são extremamente conhecidos por conta do filme que foi feito. Mas a questão é a seguinte, Margaret Mitchell morreu muito cedo. Se não me engano, ela morreu atropelada e não deu continuidade à obra. Para quem não leu, pula uns segundinhos porque vai o spoiler. No final, há a impressão de que ela vai continuar lutando por um determinado amor. A série tenta contar sobre isso de um modo um pouco mais modernoso, digamos assim. E essa série de continuidade, se não me engano, a série se chama Scarlet, alguma coisa parecida, é uma série já mais antiga. Ela vai contar o que aconteceu. Só que não foi escrito por Margaret Mitchell. O livro que deu origem à série tem um livro do Rhett Butler também, que também é moderno. Ele é um livro diferente. Por mais que seja Scarlet, não é a Scarlet. Porque apenas o próprio autor consegue compreender os sentimentos dos seus personagens. Eu sou escritora, tenho noção de que às vezes eu tenho planos para um personagem e que depois esses planos mudam. Porque os próprios personagens vão avançando. E aí, a gente precisa levar em consideração que ler uma obra escrita por outra pessoa é diferente de ler a obra escrita pela pessoa original. A Agatha Christie é outro problema. Há alguns anos atrás, o neto dela, o Matthew Pritchard, ele deu autorização para que Sophie Hannah escrevesse romances com o Hercule Poirot. Estou rouca, gente. Desculpa. O Hercule Poirot é um dos personagens principais de Agatha Christie. Antes de morrer, ela escreveu um romance com o final dele, colocou num cofre para ser publicado, garantindo que a história do Hercule Poirot teria início, desenvolvimento e final, para que ninguém mexesse na história. Provavelmente por questões econômicas, essa decisão saiu. Eu comprei o primeiro livro que foi publicado no Brasil. Horrível, detestável. Não tem nada a ver com Poirot, não tem a ver com a mente dele ordenada, metódica, o senso de humor. A própria história, a narrativa, é muito mais gótica do que de Cozy Mystery. Um livro que não tem nada a ver. E mesmo assim ela continua escrevendo e algumas pessoas continuam comprando. Há pouco tempo, eu retirei da minha estante O Diário de Mr. Darcy, da Amanda Blade. É um livro que eu comprei numa Bienal e estava muito na moda na época. Por quê? É um livro que é um fanfic, digamos assim. É como se contasse a história do Mr. Darcy a partir da perspectiva dele. O título Diário de Mr. Darcy, para mim, não encaixa muito bem. Por quê? Diários geralmente relatam mais os sentimentos das pessoas,
E esse livro aqui, ele é repleto de cenas descritas. O Mr. Darcy, ele está descrevendo que aconteceu isso, que fulano falou, que doutor não sei o que. Então não tem muita caracterização nesse sentido. Claro que fala dos sentimentos dele, mas é como se fosse um outro ângulo da câmera, filmando, falando. Em alguns momentos a gente tem a sensação de que está assistindo o filme. Então isso tem que ser considerado. O romance Orgulho e Preconceito, que é o mais famoso da Jane Austen, mas que depois da releitura de toda a obra dela clássica, e que por isso que eu incluí esse livro, a gente começa a perceber que Razão e Sensibilidade e Persuasion, eles têm algumas qualidades superiores ao Orgulho e Preconceito, que é um romance muito badalado, principalmente por causa do filme de 2005. A minha câmera aqui, minha câmera Orgulho, ela está reclamando que não é isso, mas ela não leu Orgulho e Preconceito. Então, é difícil mexer, né, com aquilo que os fãs são fãs. Então, eu ainda gosto muito de Orgulho e Preconceito. Gosto muito da temática, gosto muito da forma como é construído. A Jane Austen, ela escreveu sobre mulheres à frente do seu tempo. Mesmo quando ela escreve Mansfield Park, que a personagem é muito apagada, mas que ela consegue, de alguma forma, transpor as regras da sociedade. Numa sociedade em que as mulheres não podiam declarar interesses e nem ir à luta. Mas o que eu quero dizer é que Orgulho e Preconceito é o romance, a maneira como Jane Austen quis estabelecer para o mundo como seriam seus personagens. O Diário de Mr. Darcy é uma fanfic, é um spin-off construído por outra pessoa. E ainda que tenha autorização da família, da Jane, que tem até a casa dela na Inglaterra, que pode ser visitada, há toda uma memória. É preciso compreender que esse tipo de livro não pode ser encarado da mesma forma que esse. Esse é um clássico de Jane Austen, escrito por Jane Austen, concebido por Jane Austen. E quando é tempo para revisão, porque Jane também morreu cedo, aí se considera que é um livro que ela quis apresentar dessa forma. Esse aqui é um livro divertido, engraçado, em alguns momentos cansa um pouquinho, mas é um livro fofo, de uma pessoa que é fã e que achou que seria interessante, quase como se fosse um filme, porque tem muito essa visão cinematográfica, visual, mas sempre que a gente pegar algum tipo de livro para ler de alguém que continuou a obra de outra pessoa, precisa sempre ter em mente baixar a expectativa, considerar que vai ser uma experiência. E, em alguns casos, considerar se é preciso mesmo dar continuidade a essa experiência. Talvez para alguns leitores seja ainda mais frutuoso reler o romance original, o livro original dos seus autores queridos, do que embarcar numa releitura que não é original e que não contém toda a essência do autor. Corta a literatura pra vida!